Doutora já está me esperando, nossa nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Oi. Sempre um prazer tê-la aqui, viu? Muito bom. Prazer é todo meu. E essa é uma pauta que ela também é para sempre, né? Porque a gente vai falar de como aumentar a questão de nutrientes na alimentação, gastando pouco, né? O que a gente tem que entender desse conceito, né? Então, fazer boas compras, termos aí a possibilidade de aumentar os nutrientes da alimentação, mas a gente vai gastar menos. Então, agora, isso é uma coisa muito importante nesse período, que a gente está tendo que economizar e que a gente está podendo cozinhar. Estamos ficando mais tempo em casa. Então, a gente tem que ser criativo. Criativo, transformar aquela comidinha que era chata, sem graça, em alguma coisa muito mais interessante para agradar a família inteira, Carol. Isso. Sabe? Porque a gente tem, agora, nesse período, a gente está tendo que ser criativo em de várias maneiras, né? Então, a gente estruturar melhor a nossa casa, a nossa comida, economizar, faz tudo, tem tudo a ver com esse contexto agora. E, de fato, está diretamente ligado a uma questão que é a sazonalidade dos alimentos. Quando eles estão, então, na época, eles custam menos e eles são mais nutritivos. Isso é verdade? Isso é verdade e a gente tem que usar isso ao nosso favor. Nem toda verdura é cara. Às vezes a gente tem medo de começar uma dieta e fala assim, nossa, vou fazer uma dieta, é muito caro, eu não tenho como bancar uma dieta. Não, tem alimentos da época que a gente pode ser criativo, pode estar usando, comprando aqueles alimentos que estão mais baratos. Hoje também a gente tem muita coisa importada, então quando falta no Brasil, chega. Então a gente tem que estar muito de olho nessa sazonalidade, nos alimentos que estão mais disponíveis, usar esses alimentos nesses períodos, para a dieta também não ser chata. Verdade. Porque tem gente que gosta de cenoura, mas eu só como cenoura, todos os dias cenoura, porque é o único alimento, a única verdura que eu como. Vai chegar um dia que você não vai aguentar mais comer sua cenoura. Não vai olhar mais para cenoura. Uma hora ela não vai mais descer. Não vai mais descer. Então, por que não variar? Um dia cenoura, um dia chuchu, um dia milho, um dia abóbora. E a gente criar formas diferentes de comer esses alimentos para aguçar o paladar. Tá. A abóbora não precisa ser só abóbora, pode ser ela picadinha, refogada, com alho, pode ser ela em forma de caldo. A gente pode consumir essa abóbora assada, com molho de ervas, muito legal, que ela vai ficar muito chique. Nossa, com um alecrimzinho no forno, né? Um salzinho. Um salzinho por cima, ela fica uma delícia. E você pode usar ela de base para ter um camarão, entendeu? Uau. Então tem várias formas da gente pegar aquele alimento que pode ser sem gracinha e transformar ele num puta comida gostosa. É verdade, o Ti falou aqui no meu ponto que a abóbora serve o chipzinho também, né? Quando você descasca, a gente colocar isso no forno, fica crocante. E você pode jogar na salada quebradinho, até para você usar, até no café da manhã com queijinho cottage, ao invés da torrada. Olha, dá para fazer um monte de coisa com os legumes. Mas o que eu queria puxar o nosso assunto, doutora, na questão da sazonalidade, já vamos colocar o quadro, Glaucia? Doutora Ana Luísa Vilela, ela separou pra gente os alimentos, então, que estão na época para a gente ter uma ideia dos meses e como que a gente, né? Tem uns que a gente já sabe. Então, por exemplo, morango, maio, né? Eu já ligo que é mês das noivas, morango. Só que nem todos a gente pensa assim, tempo né? frio. O legal é que a fonte dessa pesquisa foi o CEAGESP. Por que eu usei isso? Porque às vezes a gente tem produtores em estufa que acabam entregando o alimento e esse alimento sai mais barato. Então, a gente usando os vendedores, então, olha, fruta, carambola, ameixa, abacaxi, normalmente no começo do ano. Goiaba, laranja-pera, mamão formosa, que é ótimo, ele tem menos açúcar do que o papaya, maracujá, pêssego. Aí está escrito errado, pitaia. Pitaia, tá, pêssego pitaia. Abobrinha brasileira, berinjela, beterraba, jiló, pimentão, quiabo, tomate, alface, cebola. Olha como dá uma fartura enorme. Tá. A gente pode brincar muito bem com esses alimentos. Aí a gente entra em abril, maio e junho. Banana, maçã e nanica, caqui, graviola, kiwi, maçã, atemóia. O legal de falar da maçã é que a maçã, a gente tem vários tipos de maçã. E elas podem mudar determinada... Por isso que a maçã, mais ou menos, é um alimento continuamente barato. Tá. Porque chega a maçã importada, a gente tem a produção brasileira, então... Tem Sempre temos maçã. Tá. Atemóia, tangerina, pêssego,
abóbora japonesa, batata doce amarela. A batata doce também é um alimento coringa que a gente pode usar. Beterraba, cará. O cará é muito famoso por causa dos nossos sucos matinais e tal. Mandioquinha, chuchu, quiabo, tomate, alface e a cebola de novo. Então, assim, tem... Ainda bem que tomate é o ano todo, né, Lígia? Senão a gente ia ter um problema. A gente ia ter um problema com que a gente é viciada, então ainda bem que tomate é o ano todo. Ó, mexerica, morango, olha lá, junho, agosto, setembro, tempo frio, caju, nectarina, abobrinha italiana, alcachofra, que é um ótimo alimento. Ele ajuda nas funções hepáticas, ajuda até a emagrecer. Ervilha, inhame, brócolis, couve-flor, mostarda, rabanete, repolho. Todos esses, então, estão, né? A gente está nesta época, então eles estão mais baratos, né? Eles estão mais baratos agora. Acerola, uva, tâmara, melão, manga, maçã, de novo, graviola, framboesa, damasco. Às vezes, você vai ver nomes de frutas que a gente não tem tanto costume de consumir, mas se a gente for um pouquinho criativo, né? Sem dúvida. A gente pode colocar na nossa alimentação palmito, que palmito é ótimo para substituir massa, nabo, espinafre, erva doce. É delicioso erva doce na salada. Amo. A gente esquece disso, ninguém usa porque acha que é uma coisa chique, cara. Na verdade, não. Dá um gostinho diferente. Endívia também é ótimo para substituir aqueles barquetinhos, pão. Sim, porque ela é crocante também. Ela é crocante. E tem sabor gostoso. Se você salgar um pouquinho a pimentinha do reino, ela fica com um sabor gostoso, né? Não fica com sabor de alface, de folha, né? Não, e no lugar, você pode fazer um creminho com atum, com queijo mesmo, queijo branco, e colocar nela. Fica uma delícia. Ai, que delícia. Couve de Bruxelas, que também não é muito para o nosso paladar, mas é um alimento rico em ferro e nutrientes, muito legal. Cenoura, brócolis, alho poró. Isso, então. Isso no final do ano. Tá. Muitos deles temos, então, o ano todo, mas... em preços variados. Por causa da sazonalidade. Por causa da sazonalidade. Então, se a gente usar um pouquinho a criatividade, a gente pode fazer um mix desses alimentos. E juntar isso ao nosso arroz e feijão diário. Tá? Todo mundo fala, mas arroz integral é mais caro, feijão é muito caro, como que eu vou fazer? O feijão é um alimento muito versátil, a gente pode pôr um pouquinho mais de água nele e fazer um caldo muito gostoso, então ele acaba rendendo mais. Arroz integral, não quer comer arroz integral? Como que a gente faz para deixar o nosso arroz mais nutritivo e para a gente conseguir fazer a dieta? A gente vai comer menos. E a gente vai adicionar legumes, verduras nesse arroz. O interessante é que o caule, a folhinha da cenoura, pode ajudar a dar uma cara diferente e fazer esse arroz render. Tá, para ele ficar mais barato. Legal também. Sabe? Então a gente pode usar os nossos caules. A beterraba tem uma folha que, se a gente lavar ela direitinho, ela vira salada, ela vira refogado e também ajuda muito. Então você já compra a beterraba com a folha, você usa o alimento e usa o caule para incrementar na dieta. Quanto mais legumes a gente associar ao arroz, a gente vai dobrar o tamanho dele e a gente vai comer menos. Então ele vai virar um arroz mais saudável, com menor índice glicêmico. Então a gente pode pôr cenoura, pode pôr couve-flor, chuchu, abobrinha, tá? Os talos, alho poró também funciona super bem, salsinha, cebolinha, se você gostar. Tudo isso acrescenta, brócolis já é clássico. Tá, e dá volume, talos, né? Talos dão volume. Quando você vai ver, ele não murcha muito e ele dá volume no todo e satisfaz. O alho poró, nossa. Então, e ele é rico em fibras. Quando a gente põe fibra na nossa alimentação, a gente está diminuindo o índice glicêmico e está diminuindo a possibilidade desse açúcar que cai na corrente sanguínea virar gordura. Então, isso é muito interessante no dia a dia. E assim, meu filho não come, meu marido não gosta disso. É tudo uma questão de hábito. A gente vai escondendo ali, põe um pouquinho no caldo de feijão, põe um pouquinho no arroz, põe esse arroz para gratinar no forno com os legumes. Vai virar uma comida chique e você vai estar colocando mais nutrientes nela. E aos poucos aquilo vai virando uma rotina na sua casa. A gente não pode deixar isso mesmo. O tempo passar e a gente não procurar melhorar. Tá? Outra dica... Diga, já tem perguntinhas, hein, no @VocêBonitaTV. Outra dica interessante é a berinjela. A berinjela é um ótimo alimento e ela fica muito chique, muito legal se gratinada. Então você pode fazer camadas de berinjela e colocar
carne moída, colocar franguinho desfiado, aquele resto do frango que você não sabe o que fazer, Verdade. colocar no forno e ela vai virar um mega alimento, uma refeição praticamente completa. Se você colocar um pouquinho do tahine, para quem tem, porque ele rende muito também, mistura, vira um baba ganoush. Vira um baba... Você pode fazer na boca do fogão ali, ela vai ficando defumada, fica tão bom. Não, a berinjela é um alimento barato, que a gente consegue fazer várias coisas, assim. Até mesmo macarrão de berinjela, você pode imitar uma massa e montar essa berinjela. Então, ela é versátil e não fica caro. Uma berinjela é mais barato do que um macarrão instantâneo. É verdade. E Tá. rende bastante, porque dependendo da forma como a gente faz, que nem você falou, uma lasanha. Ela fica uma lasanha grande, porque você corta as fatias finas, você coloca alguma proteína, um frango. O que né, você tiver que em também casa. vai ser mais barato. Agora, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, indo ao encontro disso, mas você sabe que eu gosto sempre de colocar umas coisas a mais na nossa pauta. Eu queria ouvir sua experiência, ou o que você tem para contar nesse sentido, ligado à questão dessa parte da alimentação. Então, a sazonalidade é um fato, respeitar a sazonalidade melhor, a gente gasta menos e a gente tem mais nutrientes. Mas já surgiram discussões do solo no Brasil, que não estão tão ricos e tudo mais. Você acha que depois dessas discussões, então, os próprios produtores passaram a se preocupar mais e deixaram o solo melhor para que esses alimentos, então, tivessem um potencial maior de nutrientes? Quanto melhor o solo, mais nutrientes vão ter nos nossos alimentos. Isso não quer dizer que aquela cenoura, aquela abobrinha, aquela abóbora que a gente compra no nosso sacolão, que a gente não sabe de onde veio, é ruim para o nosso consumo. A gente tem que higienizar bem e tudo que a gente conseguir comer de orgânico, ok. Mas se eu não tenho orgânico suficiente em casa, se isso é muito caro para mim, não tem problema, gente. Nesse momento eu acho que quase impossível. Não tem problema. Nem o tomate consuma. comprei mais orgânico. Não dá, tá faltando, tá Sendo bem difícil, sincero. tá caro. Então a gente vai usar o que a gente tem. Esses alimentos, para eles crescerem, eles já têm que ter um nível de nutriente maior. Senão, eles não vão ter esse tamanho. Entendi. Senão, eles não vão ter essa cor. Então, eles têm um mínimo de padrão que eles têm que seguir. Lógico, quanto menos agrotóxicos a gente usar, menor vai ser o alimento, mais saudável ele vai ser. Mas no momento agora, a gente tem que se nutrir. A gente tem que procurar boas experiências. A gente tem que aprender a comer. Se teu filho está comendo uma cenoura, lave essa cenoura muito bem, cuide muito bem para essa cenoura ser a melhor cenoura do mundo, para ele amar essa cenoura. E o dia que você tiver a condição de usar um orgânico, você vai oferecer essa cenoura e ele vai adorar. Ele vai gostar mais do que a cenoura convencional. Como é que a gente escolhe, então? Essa questão também da escolha desses legumes é extremamente importante, né? O que você acha que é uma regra aí para todos eles que a gente pode, na hora de escolher, pensar? Então, seja quando a gente aperta o alimento, se ele vem mais molinho, vem mais durinho, como é que a gente entende? Os buraquinhos, muitas vezes, né? A gente tem que procurar um alimento que ele tenha uma consistência boa e nunca comprar ele muito maduro, a não ser que você já vá consumir naquele mesmo dia. Tá. Se não, um pouquinho antes é melhor. Se o alimento tem casca, Carol, muito cuidado, você tem que lavar com uma escovinha. Tá? E se você for comer com a casca principalmente. Tá. Se você for retirar a casca, ok. Lava, higieniza, tira a casca, consome. Os alimentos que você vai consumir cru, mais cuidado com esses alimentos. Tá. Porque ele não vai passar por um processo de cocção e o processo de cocção, muitas das vezes, perde algum tipo de nutriente, mas ele garante uma esterilidade. Uma limpeza. Então, folhas a gente tem que lavar muito bem. O tomate a gente tem que lavar muito bem. Eu tô lavando agora até com um detergentezinho, assim, sabão mesmo. Ele tira um pouco a película. Então, assim, um pouquinho de água sanitária, lavar quando tá mais sujo. Orgânicos a gente tem que lavar muito bem. Apesar de ser orgânico, ele tem muita matéria orgânica naquilo ali. Isso, a gente pode se contaminar muito facilmente. Então, orgânico você tem que lavar muito melhor. Tá. Isso Tá? é importante também. É muito Legal. importante. E assim, não deixa nada perder na tua geladeira. Se você vê que aquele alimento já está passando, já está muito maduro, vamos cozinhar, vamos congelar esse alimento. Sempre pós-preparado, assim. Pós-preparo, Tá, melhor. Não pode cozinhar cru, congelar cru. A abóbora, tem alguns alimentos que você até pode. O milho verde, você pode milho cozer. pode. O milho pode, a abóbora pode, pepino. Esses que tem muita água,
quando você tem um alimento com muita água, ele não fica muito bom congelado, porque o gelo, ele quebra as fibras, então a consistência dele vai ficar meio rançoso, puxento, então é melhor cozido. Tá. O que eu tenho feito, e que eu acho que também é uma dica bacana, eu faço bastante de uma vez. Então, assim, uma fornada, né? Coloca tudo. Então, cebola, tomate, brócolis, couve-flor, o quiabo, que eu sou viciada também em quiabo. Faço tudo. Aí depois eu separo nos potinhos e, de fato, eu tenho congelado. E pra depois comer, eu coloco no forno de novo. Porque daí aquela água que ficou, ela seca de novo e tal. Então, fica saboroso mesmo pós-congelado, porque eu acho que a gente tem que facilitar a situação também, né, Quanto doutora? mais, agora a gente está se deparando com uma situação muito interessante em casa. Antes a gente não tinha tempo que a gente trabalhava, agora a gente não tem tempo que a gente cuida de casa o dia inteiro. Eu tenho uma paciente que fala que ela não aguenta mais lavar louça, porque toda hora tem louça e você está querendo ali lavar. Toda hora tem uma demanda, é o filho, tem uma demanda do marido, então a gente acaba trabalhando dobrado em casa. Então tudo que a gente puder facilitar para a nossa vida, criar uma nova rotina para a nossa vida é bom. E se essa rotina incluir hábitos saudáveis, é melhor ainda. Porque está todo mundo ganhando peso. Por que a gente está ganhando peso? Generalizando, mas assim, é uma queixa muito constante. Que em casa a gente está ganhando peso. Por que isso? Porque a gente não está olhando para dentro da nossa casa e para nós mesmos. A gente está olhando um todo, muito assustado com isso e não cuida daquele básico, que é uma boa nutrição, cozinhar, servir, voltar às origens para que a gente possa cuidar do nosso corpo. Porque agora a gente precisa estar saudável, a gente não pode engordar. Doutora, Glaucia colocou uma situação também que a gente observa o seguinte, que muitas pessoas, então, fazendo essa atividade agora em casa, cuidando da casa, da limpeza e tal, já tem uma percepção daquilo seja uma atividade física. E, na verdade, não, né? É necessário um extra e esse gasto calórico para limpar a casa até existe. Sim. Porque não é brincadeira, né? Não, e com essa poluição, não sei de onde vem tanta sujeira. Acho que vocês se fazem essa pergunta todos os dias. Mas, ainda assim, o ideal é que a gente tenha um momento que a gente chame de atividade física. A gente tem um gasto laboral normal. Se você está gastando essa taxa, esse consumo em casa ou no trabalho, ela continua existindo. Então, é como se o nosso basal existisse. Tá. Para a gente perder peso, a gente precisa exceder esse basal. A gente tem que gastar mais do que a gente consome. Essa é a fórmula mágica. Então, se você quer emagrecer em casa, nós temos que fazer uma alimentação muito boa e balanceada. 2, a gente tem que gastar um pouquinho mais de energia. A gente tem que gastar mais calorias. Só assim, nenhum dos dois vai ficar pesado. Você não vai ter que fazer exercício demais e você não vai ter que fazer uma dieta rigorosa demais, que também não é hora para isso. É hora para balancear. Quanto mais legumes e verduras e frutas você conseguir colocar na sua dieta, frutas com baixa caloria, legumes com verduras com baixa caloria, você vai trazer nutrientes, você vai estar levando a sua nutrição a um patamar maior de saúde. E agora isso, economia na vitamina extra que você não precisa tomar, melhora na imunidade. E uma boa fórmula para isso, para você saber que está tudo bem, é se seu cabelo está bonito, se tua unha está bonita, se tua pele, mesmo em casa, não tomando sol, tá bonita. Não, se começar a craquelar, cabelo cair, engordar, é sinal que você está fazendo alguma coisa errada. Pois é, e o tempo tá passando, né? Que agora nós já estamos no final. Dia 11 de junho já. Nós já estamos no final do primeiro semestre. Sim. Metade do ano foi. Então agora a gente já está correndo para o nosso projeto verão, né? De novo. De novo. É sempre nesse momento. Obviamente, com muitas outras questões envolvidas, mas eu acho que essa percepção que você comentou do que a gente tem dentro de casa e a forma como a gente tem se colocado aí diante da alimentação nesses dias, vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença. Principalmente se naquele momento que você está numa ansiedade, você está vendo ali uma coisa, você fala, deixa eu ali pegar vou assistir a TV comendo uma coisinha, porque é gostoso. Ninguém está dizendo que não é, né, doutora? É gostoso. Imagina, você vai ligar lá a sua série, você vai fazer um saco de pipoca, é uma delícia. Mas o momento pede para menos horas do nosso dia a gente ter essas alegrias
só da comida, né? A gente tem que ter opções. Mais ou menos isso. A gente tem que ter opções saudáveis. Eu enchi minha casa de rabanete. Eu brinco, Mas agora eu sou rabanete é muito bom. Eu acho que eu vou comprar rabanete. Boa ideia. Eu adoro. Nossa, eu tô agora beliscos de rabanete, porque eu quero comer, põe aquele rabanetinho, é picante, Picante. passa à vontade e eu paro Eu de faço comer. isso com o pepino. Eu também. Você corta o pepino, aí você faz os bastõezinhos de pepino, um pouquinho de salzinho, um pouquinho de azeitezinho, a pimentinha. E vai. E vai. E, né, e bebe bastante água. Pode tomar um chá, que você já ensinou também. E aí o dia vai indo, gente. O dia vai indo e a gente vai conseguindo. Obrigada mais uma vez, doutora. É sempre um prazer aí ter a sua visão, né, desse momento. Então, a oportunidade de gastar menos é, de fato, respeitar a sazonalidade e os nutrientes, então, destes alimentos. Eu vou fechar a pauta com uma foto muito linda que Dona Mayra mandou da sobrinha. Essa é a Gabi, mini telespectadora do Você Bonita. Gabi, como ela é fofa, hein, Má? Que coisa mais linda. Um beijo, obrigada. Olha, ela está ali toda assim, numa pose. E nós ao fundo, doutora, olha lá. Que lindo. Que graça, sobrinha da Má. Amei. Um beijo, Gabi. Obrigada. Fique com a gente, viu? Porque aqui as nossas informações já para o público, né, da sua idade também são ótimas, porque a gente vai adquirindo aí essa educação desde pequena, não é? Não. Vamos mostrando novos paladares. Isso. A gente tem que mostrar isso para criança. Às vezes você põe uma imagem de alguma coisa tão bonita aqui na TV que a criança fala assim, eu quero experimentar isso aí, mas que eu tô vendo. Não é? Com certeza. Olha a responsabilidade. Parabéns, doutora. Muito Obrigada, bom. meu Vai amor. lá no Instagram para segui-la, @doutora abreviado. Ana Luísa Vilela, @doutora abreviado. Ana Luísa Vilela, vocês já encontram todo o trabalho. Podem mandar mensagem também. Obrigada. Um beijo. Beijo no seu Joaquim.